Pediatria integrativa. O que será? Qual a diferença? Eu trouxe a Fábio, uma pediatra integrativa, que tem todo o meu coração, porque eu amo esse universo integrativo, para falar justamente sobre essas diferenças, enfim, ela tem mais propriedade para nos apresentar um pouquinho do que ela faz. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada pelo convite, adorei. Muito bom te receber aqui para falar sobre esse tema que eu amo. Fábio, então, para a gente começar, o que é uma pediatra integrativa? Qual é a diferença? Mari, a pediatria convencional, ela é tão importante quanto a pediatria integrativa. Então, a pediatria integrativa, como o nome já diz, o que ela vem fazer? Ela vem integrar, ela vem olhar o todo. Então, a gente tem a pediatria convencional, né, que é o braço de crianças, o conhecimento para crianças dentro da medicina tradicional, e a pediatria funcional integrativa é o braço pediátrico da medicina funcional integrativa. O que as duas juntas fazem? Elas fazem um olhar integral. A gente olha o todo, a gente não vai olhar só o que aquela criança tem de sintoma e doença. Não, da onde vem esse sintoma? Como é que está a vida dessa criança? Aonde essa criança vive? Como é que é esse ambiente? Como é que é a casa dela? Como é que é a relação dos pais? Quem que mora lá com ela? O que ela faz de atividade física? Que horas ela dorme? Do que ela se nutre? Como é que está a alimentação dela? Porque tudo isso, hoje a gente sabe, né? Medicina do século XXI, né? Eu adoro falar esse termo, século XXI, porque nos últimos 20 anos, a gente tem um planeta muito diferente de 20 anos atrás. Então, o perfil de doenças pediátricas mudou completamente. É só você ver, hoje, há 20 anos atrás, eu estudava autismo no livro. Quando eu me formei médica, a gente não via autismo com a frequência que a gente vê hoje. Então, o perfil de doenças mudou. Por que isso mudou? Porque algo está acontecendo, né? Isso não é só predisposição genética, não existe o número aumentado de doenças que a gente vê hoje na pediatria só por causa de predisposição genética, né? Tem alguma coisa acontecendo que precisa ser vista, que está no ambiente. Então, a gente tem hoje um planeta mais tóxico, né? Mais urbanizado, com mais toxina no ar, a gente tem um solo mais tóxico, e isso está afetando a vida das gestantes e, consequentemente, no ser humano, todos os seres humanos, e, consequentemente, das crianças. Então, as crianças, elas já nascem num ambiente mais tóxico, e isso está sendo gatilho para a gente ter mais doenças. Então, a gente precisa olhar para isso. E hoje, a medicina integrativa, ela está muito à frente, né, na avaliação disso e na prevenção disso do que a medicina convencional. Já existem a medicina convencional já está vendo que isso mudou e já está buscando protocolos de prevenção, mas a prevenção, de fato, ela acontece dentro da medicina integrativa. E a pediatria integrativa, ela faz uma prevenção com maestria. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Posso te dar um exemplo? Com certeza deve. No meu consultório, eu vou te dar 2 casos, que são casos muito comuns no meu consultório. Primeiro deles, menina, vou falar de menina. Meninos também acontecem, mas esse caso é mais de menina. Menina, 8 anos, tá? Com sobrepeso, vem para mim com sobrepeso, cansadinha, não quer fazer nada, só quer dormir. A mãe traz para eu avaliar. Peço os exames, e aí vem nesses exames o exame de tireoide um pouco elevado. O exame de tireoide, que é o TSH, ele existe um spread, não sei se eu posso usar esse termo, porque esse termo é do mercado financeiro, mas existe um spread entre o alto e o alto que você precisa medicar com o hormônio tireoidiano. Então, assim, até 5 é considerado normal. De 5 a 10, não se faz nada pela medicina tradicional. A gente espera chegar em 10 para daí entrar com o hormônio tireoidiano. O que se faz? Encaminha para o endócrino, que é o especialista nisso, e ele vai acompanhar essa criança e vai fazer as avaliações, ver se vai baixar, se não vai baixar. Geralmente, Mari, essas crianças que vêm para mim com esse TSH elevado, elas estão com TSH elevado porque elas têm outras alterações no organismo, tá? Principalmente deficiência de vitamina D, porque a vitamina D é extremamente importante para a função tireoidiana. Deficiência de ferro, mesma coisa. Mesmo não tendo anemia, a gente tem deficiência de ferro sem ter anemia. E essa deficiência de ferro, ela vai também trazer outros problemas para o nosso organismo. Dentre eles, tireoide alterada. Deficiência de selênio. Selênio é super importante, é substrato para que a tireoide funcione.
Então, assim, aí se você pega uma criança que tem essas deficiências, você corrige essas deficiências, você não precisa entrar com hormônio tiroidiano. Esse TSH, ele vai baixar. E na medicina, na pediatria tradicional, o que é feito? Não, vamos esperar para ver. Não, tem que olhar essas outras coisas. As crianças hoje têm deficiência de nutriente que está alterando tanto a parte hormonal, está alterando o peso, está trazendo mais doenças crônico-degenerativas antes do tempo, né, por conta disso. Então, essa é uma coisa que acontece muito comigo no consultório, esse caso de TSH elevado acima do que deveria estar, e a gente corrige as deficiências nutricionais, esse TSH baixa, e a criança sai daquele suposto diagnóstico de hipotireoidismo que ela iria ter em algum momento, né. E o outro caso, que eu vou te contar, esse bem específico eu vou contar, porque foi o mais interessante de todos. Eu atendo muito TEA. Por quê? Porque o TEA é uma criança que come muito mal, tadinho. Então, eles têm deficiência de nutriente e as mães, uma fala para a outra, vai lá na doutora Fábio, porque ela vai suplementar, ele vai melhorar, ele vai ficar mais calmo, eu tenho protocolo para TEA de suplementação, vai dormir melhor, vai se comunicar melhor. E aí, essa mãe me procurou, ele tinha 2 aninhos na época, ela falou assim para mim, doutora, eu vim primeiro aqui. Eu já até marquei a neuro, mas eu vim primeiro aqui porque eu soube de você e eu quero ver o que a senhora vai me falar, porque a escola está achando que ele tem TEA. Porque ele não conversa, ele fica no cantinho da escola, ele só brinca sozinho, ele não fixa o olhar com ninguém. E em casa também é a mesma coisa, a gente chama, às vezes ele olha, às vezes não olha, e eu tô preocupada. E aí eu já até marquei a neuro, mas eu vim conversar com você. Para resumir para você, pedi os exames dele e veio tudo baixo, tudo. Ferro veio baixo, zinco veio baixo, selênio veio baixo, B12 veio baixa, vitamina D veio baixa. Então, sim, tinha uma super deficiência de tudo. Suplementamos, entrei com o protocolo e a neuro iniciou as terapias, porque quando ele foi para neuro, logo depois, né, porque o meu protocolo é de 6 meses e eu vejo a criança mensal. Então, ela passou com ele na neuro, eu falei, veja o que ela vai te falar e a gente vai fazendo juntos. Ela iniciou as terapias, veio para mim e a gente começou o protocolo de suplementação. Vou resumir para você. Em 3 meses ele entrou na minha sala, veio direto em mim, me deu um abraço, olhou bem no meu olho e falou, obrigado, tia. Ele não tinha TEA, ele estava com deficiência de nutriente, não fechou o diagnóstico, né? Então a gente precisa do olhar integral. Você precisa olhar a criança, você precisa tratar tudo e não só doença, remédio, ou doença, terapia. Fechou, não, tem todos os sintomas. Não, de repente não é aquilo, de repente é outra coisa. E o que a gente tem visto muito, e é por isso que eu amo a pediatria integrativa, eu tenho 20 anos de pediatria tradicional e venho construindo a integrativa há 10, porque são cursos e cursos e cursos, esses cursos nunca terminam, porque a gente vai se lapidando e cada vez mais melhorando para ser uma pediatra integral de verdade. Então eu vejo que muda muito a vida da criança, né? Meu marido é médico integrativo, já falei para você, e aí a gente usa o termo lá em casa, conseguimos ressuscitar esse paciente, né? A gente brinca em casa, ele ressuscitou essa criança, gatinha, ele fala para mim, ressuscitei essa criança. Então é muito gostoso, porque você vê a criança melhorar sem ter um diagnóstico, né? Você não precisa usar medicamentos. Então, isso me faz muito feliz, faz a vida dessa criança feliz e faz a vida dessa família feliz. Ah, Fábio, que sensacional. Parabéns, que trabalho lindo. Obrigada por dividir conosco um pouquinho do que você faz e até a próxima. Até. O impacto que a alergia à proteína do leite de vaca causa na família do paciente. A doutora Camila Vitek vai falar um pouquinho para nós sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Então, esse assunto é tão importante porque ele engloba não só o sofrimento da criança, que é o paciente, no caso, mas a alergia à proteína do leite de vaca, ela traz sensações, limitações e frustrações, muitas vezes para a família toda. Né? E a gente pode começar falando da culpa materna. Então, ela envolve muita culpa da mãe, por várias razões, assim. Mas uma das razões principais é quando a mãe amamenta e o neném ainda não tá. Então, imagina assim, uma mãe
que tá dando o seu melhor para amamentar o neném. Esse neném se descobre, então, alérgico à proteína do leite de vaca, ela precisa fazer dieta e ele demora para melhorar. Ou assim, ou ele estava melhor e de repente ele piora. E às vezes é sim, porque ela comeu alguma coisa, né? Então, assim, isso acaba com qualquer mãe. E é muito difícil, assim, pensar, não, você não falhou. Você aprendeu. De repente, você aprendeu. Eu nunca me esqueço. O Mateu e o Ben também eram alérgicos a leite de soja, né? E daí tá, paçoca pode. Aí eu comprei uma paçoca. No dia seguinte, o menino sangrou, Mateu. Gente, o que eu comi? Aí fui revisar o rótulo. Teoricamente, uma paçoca que eu já comprava, adicionaram proteína isolada de soja. Então, sim, ele estava sangrando porque sim, eu tinha comido, porque sim, eu falhei. Naquele momento, senti assim, mas aprendi. Que não é, então, que eu preciso ler rótulo sempre, que uma mesma marca pode mudar a sua composição de ingredientes a qualquer momento, então a gente tem que estar sempre cuidando, né? Então, é muito desafiador e a gente precisa ser muito acolhedora com a gente mesmo, que estamos fazendo o nosso melhor, com o conhecimento que temos a cada momento, e é uma curva de progressão de conhecimento, eu sempre falo isso para os pais no consultório. No momento que a gente começa a fazer dieta, a gente vai errar mais no começo, porque eu vou estar aprendendo, vou estar descobrindo o que eu gosto de comer, onde é seguro comer, e é uma curva de aprendizado. Depois de 1, 2, 3 meses, tu já está, teoricamente, sabendo como lidar, e a chance de ter uma transgressão é muito menor, né? E é um impacto que a gente fala assim para a família, né? Mas também é para a criança. Sim. Eu sempre penso assim, a criança numa festa de aniversário, criança na escola, como que fica esse social da criança? Isso. O ideal é, no local que a criança está inserida, haver um diálogo aberto para todos estarem cientes que aquela criança tem uma restrição alimentar. Para ninguém oferecer comida sem os pais terem noção, para que seja seguro, né, aquele ambiente. Então, é com conversa, é avisando previamente, é levando combos, né, marmitas, como se fosse para as festinhas, para ter o que comer, para essa criança, Deus o livre, ficar com fome, né? Porque a gente sabe que, às vezes, isso também, pensando nos impactos, existe um impacto nutricional de uma criança em dieta, porque muitas vezes você não vai poder oferecer qualquer comida em qualquer lugar. Então, não é incomum quando a criança já está melhor, a gente liberá-la, às vezes ela engorda. Mas engorda porque agora ela pode comer em qualquer lugar, né? Não existe uma restrição tão grande, né? Então, o ideal, assim, é na escola estar sempre bem avisado, levar sempre uma carta de preferência do médico que acompanha, né, dizendo qual é a alergia, como ela se manifesta, o que eu tenho que fazer se tiver reação, para que todo esse ambiente fique o mais acolhedor e o mais seguro possível para a criança, para que ela não sinta que ela é diferente ou que ela é especial de uma forma não positiva, sabe? E é interessante, a gente fala sobre a escola, mas também tem a casa da avó, da tia, da Dinda, porque a gente vive um momento onde a gente escolhe para crianças que não tem nenhum tipo de alergia. Ele não vai comer açúcar, não vai comer sal, só come coisa saudável. E aí as pessoas já ficam meio assim. Sim, coitadinha. Né? Onde se viu? Porque tu comeu e tá aí vivo, assim. Tô aqui com colesterol, lutando com os meus hábitos alimentares. E daí, assim, já é difícil tu levar isso para uma família. Daí, assim, a criança tem um diagnóstico, né? Ela tem ali uma alergia, ela não pode por um tempo, ela tá em tratamento. Então, assim, tem que deixar isso muito bem claro. Aí é o pão, o bolo que a vovó faz, que é famoso na família, enfim. Gente, nesse momento não dá. Eu gostaria também que meu filho comesse, mas ele não pode. Então, eu tenho para os meus pacientes do consultório, e eu até brinco, que eu já... essa aqui é a cartinha para os familiares, tu já manda no grupo do WhatsApp que é a médica que tá mandando, né? Senão vira aquelas picuinhas familiares. Mas o ideal é a mesma questão, assim, que a família toda entenda que o pão da avó se modifique durante um tempo, ainda mais considerando uma alergia não mediada, que a criança vai melhorar. A questão é que cada transgressão, cada vez que ela fica ruim, vai cair a qualidade de vida, vai cair o aprendizado, vai cair o vínculo, porque ela vai passar por um momento não se sentindo bem, em sofrimento. Então, não vale a pena. Vai ter um momento, assim, a expectativa é de tolerância. Então, vai existir um momento que a receita da avó pode voltar a ser o que é tradicional. E hoje em dia existe tanta receita, tanta possibilidade, tantos locais para serem experimentados e consumidos, que eu acho que não se justifica, né?
É verdade. Então, assim, pensando nesses impactos, você que já viveu e você que vê isso, assim, com tantas famílias, qual o conselho que você deixa para as mães que estão passando por isso, para as famílias que estão passando por isso? Acho que é aquela máxima, assim, que a gente está em um processo de aprendizado, que a gente precisa se acolher toda vez que existe uma curva no caminho, que é necessário diálogo, conversa, conhecimento a respeito, até para as mães não trocarem figurinhas de álbuns diferentes, né? Então, se cada criança é diferente, reage de uma forma diferente, o cuidado precisa ser individualizado. Eu adorei. Obrigada, viu, por compartilhar Obrigada, conosco. Mari. E se você está passando por essa situação, precisa de uma mãe para conversar, nada melhor do que uma mãe gastropediatra que já vivenciou e que vivencia no consultório, mas vivenciou com os filhos. Então, entra no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê, procura a doutora Camila Vitek, marca uma consulta com ela, conversa, pede para ela te mandar essa cartinha e aí a vida vai ficar mais tranquila, se é que a gente pode falar isso, porque a gente tem que tentar enfrentar as coisas de uma forma tranquila. Sim, né? quanto mais conhecimento, melhor. Ainda convido para o curso A PLV Descomplicada, que todas essas orientações lá dentro também tá cartinha. Olha só, também temos um curso para ter mais informação, para encontrar ali tudo que você precisa. Como é que faz para ter acesso ao curso? No meu Instagram tem o link direto, www.plvdescomplicada.com.br. Perfeito. Obrigada e até Obrigada, a próxima. Mari. O que é a psicologia infantil integrativa? Você já ouviu falar sobre? A Stephanie, ela é especialista nesse universo infantil. Ela é uma psicóloga infantil integrativa e ela vai falar para nós um pouquinho sobre o que ela faz, a abordagem dela. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Oi, tudo bem? Um prazer estar aqui com você hoje, poder falar um pouquinho dessa minha prática, poder trazer, né, essa importância também de ser uma profissional integrativa e tirar as dúvidas, porque muitos perguntam, né, então o que é uma psicóloga infantil integrativa? Então, antes disso, né, me apresentar. Então, eu sou psicóloga infantil, eu sou orientadora de pais e também mentora de pais separados, né? Então, pais que estão passando ou passaram por processo de separação que precisam de auxílio com as suas crianças, eu também faço esse trabalho. Então, o meu trabalho é focado na criança, né? E aí, pensando em tudo isso, eu fiquei refletindo de como que eu poderia ser uma profissional integrativa. Que seria isso? Uma profissional que consegue ver a criança como um todo, ver todo esse universo da criança. Então, quando eu recebo essa criança, eu não vejo só a criança, a questão emocional dela. Então, eu converso com a família, eu converso com a escola, outros ambientes que ela frequenta, eu observo essa criança brincar, eu observo como é que é o corpinho dela, como é que tá a questão de exames, a fala dela, né? Então, olha, pai, mãe, a gente precisa ir de uma avaliação de uma fono, tem uma gagueira, tem uma insegurança, a criança deveria falar e não fala, tem uma questão corporal, uma hipotonia que a gente fala, né? A criança que às vezes se escora muito, assim, para sentar, ou tem uma má postura, não gosta de brincar, né? Que criança que não gosta de brincar, né, de ter brincadeiras de movimento, então tudo isso levanta aquele alerta. Então, quando eu recebo essa criança, eu tento fazer esse mapeamento geral dela, né, do que essa criança faz, como é que é essa rotina, o sono, a alimentação, a minha criança só come determinados alimentos. Opa, vamos aí pensar numa seletividade alimentar, né, e às vezes essa seletividade não precisa estar só relacionada a um autismo, né, como a gente vê muito hoje em dia. Ela pode ser seletiva e não ser autista. Ela pode ser seletiva porque ela não teve uma oferta de alimentos suficientes ali naquela fase que era importante, ou ela pode ter uma seletividade por uma questão de hipotonia orofacial, né? Então é molinho, a linguinha dela não tem aquela movimentação toda que ela precisa, então assim, são vários detalhes. Isso tudo eu fui construindo ao longo da minha carreira, trabalhando com vários tipos de profissionais, sempre fazendo essas trocas que eu acho muito importante. Então, o meu trabalho hoje, Mari, ele é diferenciado, né? Porque é isso, a criança vem para mim e eu vejo ela toda, né? E aquilo. Stephanie, mas eu não posso agora pagar a psicóloga, pagar a fono, pagar a terapeuta ocupacional. Tá tudo bem. Então, eu deixo claro para aquela família tudo que eu percebo que é um ponto de atenção naquela criança.
e a partir dali a família vai fazendo o que ela pode. Então a gente vai mapeando ali, traçando, tá, qual é o ponto mais importante agora? Ah, é esse. Ok, agora qual é o próximo? É esse outro, né? Porque eu brinco que existe o ideal e o real. O ideal é sair e fazer tudo do melhor, né? Mas a gente sabe que às vezes isso não é possível. Então a gente primeiro faz o que é o mais importante naquele momento e depois a gente vai seguindo. Algo também bem importante, Mari, falar que essa família, quando ela vem comigo, eu dou esse apoio total. Então, Stephanie, eu não sei onde encontrar um determinado profissional, não tem problema. Eu vou buscar, eu vou ajudar, né, nessa busca. Não sei onde encontro um neuropediatra, um pediatra, né? Enfim, tudo que essa família precisar, mesmo que não seja da minha área, né, da psicologia, eu sempre auxilio. Então, eu penso que esse é o meu diferencial como trabalho, é de acolher realmente essa família, né? Porque eu acolho a criança, eu acolho aquela mãe que está preocupada, aquele pai, aquele cuidador. Então, eu penso que quando a criança começa a melhorar, tudo melhora, né? Aquela mãe fica mais tranquila, fica mais relaxada, aquele pai, então tudo começa a fluir. Então, por isso que eu gosto de fazer essa prevenção, né? Então, eu começo pela criança, a gente ajusta essa criança para que o resto, né, desse contexto familiar, ele possa caminhar melhor. Que legal, que trabalho bonito, porque o próprio nome fala, né? O integrativo é integrar, né? Integrar Isso. tudo ali que envolve a vida da criança, porque às vezes, como você falou, tem um diagnóstico, é só isso? Não, tem várias questões para serem olhadas ali na criança para que ela se desenvolva da melhor maneira possível, né? Isso, para a gente poder atingir o potencial dessa criança, né? Às vezes ela tem uma questão ali que se a gente tivesse visto lá atrás, e assim, o que eu quero dizer para os pais e para as mães? Geralmente a mãe, ela acaba tendo aquele sexto sentido, né, que a gente fala de mãe, aquela percepção, aquele feeling, porque normalmente está um pouco mais de tempo, tem aquela sensibilidade. Então, assim, mãe, se você pensa que o seu filho tem alguma coisa ali, que você não tá, sabe, você tá preocupada, aquilo tá te incomodando, vai atrás. Buscou um profissional, aquele profissional me deu uma resposta, mas ainda não tô convencida, busca outro até você ter realmente parâmetros, né, para você conseguir avaliar, não, realmente, eu já vi, tenho dados, tenho informação suficiente, não, realmente, né, tá tudo certo. Porque geralmente, quando a mãe desconfia, é porque tem alguma coisa, né? Só que às vezes, naquele dia a dia, acaba passando, né? Ou a gente pensa assim, isso vai acabar normalizando e acaba não acontecendo. Então, a minha orientação, assim, se eu pudesse dar uma dica, né, é isso. Se você desconfia de algo no seu filho, investigue e busque mais de um profissional se for necessário. E é muito interessante essa dica, porque às vezes a criança, né, a mãe sente, enfim, aí recebe aquele diagnóstico, só que quando a gente pensa em um diagnóstico, a gente pensa que não é só aquele diagnóstico, né? Isso. Tem muita coisa para ser observada nessa criança. E o psicólogo infantil integrativo é justamente isso, né? É olhar não só para o diagnóstico, mas para as necessidades daquela criança. Quem é aquela criança? Por que ela está agindo daquela forma? É só por conta desse diagnóstico? A gente pode trabalhar de uma forma diferente, e aí pensando não medicamentosa, né, com terapias, enfim. Isso, ótimo tu ter falado isso, tá? Eu sempre digo para os pais e para as mães, você não tem diagnóstico, tá tudo bem, porque essa é a dúvida. Stephanie, não tem diagnóstico. Eu falo, não tem problema, o seu filho já tá tendo alguma dificuldade, é isso que a gente vai atuar, né? Então, se o seu filho deveria, por exemplo, conseguir dormir na caminha dele e ele ainda não consegue, a gente vai entender melhor. O seu filho já era para estar desfraldado e ele ainda não está, né? A gente pensa nas janelas ali do desenvolvimento, é isso que a gente vai atuar. Se depois lá na frente você tiver o diagnóstico, é uma informação a mais que vai nos ajudar a saber como lidar melhor com isso. Mas a gente não precisa esperar, né? Então não vamos fazer nada até que saia ali o laudo. Não, o tempo da criança é muito precioso. Então a gente tem que aproveitar cada minutinho desse. Então, seja no consultório, seja em casa. E algo que eu quero trazer até para o próximo ano, e aí, aproveitando a minha abordagem integrativa, é isso. Então, o quanto que outras terapias
né, são benéficas para a criança. Eu utilizo já de uma forma mais simples, vamos dizer assim, a questão de respiração, né, de manter ali a atenção plena, mas eu quero trazer algo mais embasado, né, então eu tenho um plano, já um projeto para o ano que vem de trazer até um pouco da prática do yoga, né, para dentro do consultório. Não, Stephanie, não vou ser uma professora de yoga, né, mas trazer essa técnica, né, já tenho entrado em contato até com uma profissional, que ela é bem conhecida, porque eu consigo trazer estratégias do yoga para dentro do consultório, ensinar para os pais, né, fazer em casa, para que aquela criança, ela aprenda ela a se regular também. Ela não precise necessariamente sempre ter um adulto. Claro, as crianças são pequenas, elas precisam da figura adulta para isso, mas a gente vai ensinando para elas também formas simples em alguns momentos delas conseguirem se acalmar. Então é isso, é um plano e um projeto que eu tenho para o próximo ano. Eu amei. Obrigada por trazer um pouco do seu dia a dia para nós. Obrigado, Mari. Obrigado pelo por convite. dividir tantas informações preciosas e até a próxima. Até a próxima. Tchau. O cuidado nutrametabólico das mamães. A doutora Isabela vai trazer todas as informações para nós sobre esse assunto. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui. Muito bom te receber para falar sobre esse assunto aí tão importante. Você, médico, com formação em nutrologia. Então, eu queria entender um pouquinho sobre o seu dia a dia, sobre essa formação e justamente sobre esse tema que você trouxe, que é tão importante, né? Esse olhar para as mães. Eu sei que você aqui recebe, né, muitos profissionais que cuidam dos bebês, mas é muito importante, por exemplo, toda mamãe, antes de engravidar, soube que era necessário utilizar, por exemplo, ácido fólico, uma série de outras suplementações necessárias para que esse bebê, né, cresça saudável, né, faça todo o seu desenvolvimento natural durante a barriga, para ter um parto, né, bacana e ter uma saúde legal durante a infância. Agora, depois que esse bebê nasceu, como é que fica, né? Geralmente as mamães demoram um pouquinho a cuidar, se é um período ali conturbado, né? Nasceu o bebê, de repente a atenção toda tá ali. Então, hoje é interessante a gente conversar, né? Dos aspectos nutrometabólicos mesmo, que dizem respeito a como a questão da alimentação, né, a questão do metabolismo do corpo humano pode ser otimizada para que a pessoa realmente viva melhor, com mais vitalidade, com menos cansaço, né, e que esteja aí cada vez mais longe da possibilidade de ter, por exemplo, uma deficiência nutricional. A gente sabe também que esse período de transição também acarreta em várias oscilações hormonais, isso tem que ser seguido. Então, você mencionou aí no início que você queria saber um pouquinho da minha formação, né? Eu fiz um curso de especialização em nutrologia pela USP, de 2 anos, e o meu TCC foi em relação aos aspectos nutrometabólicos, né? Das pessoas, em relação ao estresse também, e tenho certificação em medicina do estilo de vida. Nessa certificação, a gente entende a saúde desde um viés diferente. De repente, as pessoas buscam um médico em geral quando elas estão doentes ou para tratar a doença, né? E isso é um paradigma que está, graças a Deus, né, a meu ver, mudando. As pessoas entenderam que é possível envelhecer bem, de maneira longeva, saudável. Então, as mamães, né, essas mamães aí que assistem o teu programa, é importante, de repente, elas abrirem a perspectiva desse paradigma também, que a gente chama de paradigma salutogênico. Quer dizer, como é que eu posso cuidar do meu filho? Como é que eu posso ver ele crescer? Participar cada vez mais com mais saúde e vitalidade nas atividades do dia a dia dele. Né? Será que eu quero chegar lá, né, envelhecer bem e conhecer os meus netos e poder brincar com eles? Então, são prioridades que realmente a gente tem que começar a pensar nessa vida adulta, né, que as mamães poderiam abrir de repente uma janela de espaço mental, né, para meditar sobre isso e buscar ajuda, porque hoje, Mari, eu não sei se você sabe, mas a gente tem mais de 100 mil evidências científicas robustas em centros de investigação a nível mundial, né, que fazem investigação em relação a como gerar saúde através de medidas do estilo de vida, inclusive a caso de reversão de diabetes mellitus tipo 2, né, com segmento de protocolos de mudanças do estilo de vida.
Então, isso é um paradigma muito atual, né, e leva a gente, primeiro, a priorizar, né, o que a gente quer para o nosso futuro, para os nossos filhos. Mas é lógico, para a gente acompanhar os nossos filhos, a gente precisa estar bem. E para a gente estar bem, a gente precisa, né, tratar de pensar como eu vou, né, otimizar a minha saúde e ter um acompanhamento para poder realmente, né, abarcar todos esses aspectos de deficiências vitamínicas, metabolismo, como é que tá a minha saúde hormonal, como é que tá o meu estresse. A gente fala que a gente tem 6 pilares da saúde, tá? Um deles são os aspectos nutricionais. Lógico que a gente sabe que uma alimentação rica em frutas, legumes, cereais, né, grãos inteiros, carnes magras, são realmente ricas em fibras, né? São alimentos que são comprovadamente antioxidantes e que levam a que as pessoas envelheçam bem. Esse é um dos pilares, né? Depois a gente tem o pilar de atividade física. Hoje em dia a gente consegue, lógico, a capacitação adequada, entendendo o gasto energético e o nível de atividade dessa mamãe, a gente consegue orientá-la em relação a quanto de atividade física ela tem que fazer, de que tipo. Que às vezes a pessoa pensa só em musculação, mas a gente tem atividade aeróbica, anaeróbica, alongamento, né? E a gente pode no dia a dia encaixar essas rotinas em base, lógico, ao objetivo de cada uma. O outro pilar é o sono. Um sono de qualidade é fundamental para a imunidade, né? Para a saúde cardiovascular, para evitar, né, a geração de quadros neurodegenerativos no futuro também. Então, a gente precisa cuidar desses aspectos. E, óbvio, por exemplo, o magnésio. 80% das pessoas no Brasil podem chegar a ter deficiências de magnésio. Quer dizer, é muito, né? É muito. Inclusive, eu estava até conversando com uma colega pediatra que eu perguntei, Patrícia, vocês fazem, quando vocês pedem o screening, né, o check-up da criança, do adolescente, vocês realmente tratam de conversar em relação à questão do magnésio? Porque se realmente a família tem uma ingesta deficitária, né, é muito interessante a gente tentar ver se isso vai corresponder na saúde da criança. E não é uma coisa de rotina, né? Então isso chama muita atenção, a gente só linkando, né, a questão para as mamães estarem atentas aí em relação a isso, né? O outro pilar é evitar substâncias tóxicas. No caso dos bebês, lógico, ninguém vai consumir álcool, né? Mas a gente tem que ficar atento a questões de corantes artificiais nas alimentações, enfim, exposição a tabaco, a fumaça, fumo passivo, isso é algo também muito relevante que a gente tem que tirar. A questão das conexões sociais, né? Eu sei que é uma etapa de vida, lógico, né? Que a pessoa tem um filho, cuida do bebê, é muito acarretada, então, lógico que a prioridade é a família, mas é comprovado, né, que o ser humano é um ser social e há ministérios mesmo de saúde, por exemplo, na Inglaterra, que criaram departamentos para cuidar simplesmente do aspecto de solidão. Por quê? Porque a solidão, ela acarreta a aceleração de quadros neurodegenerativos, né, e deterioro cognitivo muito mais rápido. Então, é um tema de saúde pública e foi comprovado que a conexão social ativa, né, ela é um neuroprotetor. Então, lógico, as mamães, por exemplo, no colégio tem um grupo de mamães, né, tratar de ter uma convivência semanal com pessoas para poder realmente treinar esse aspecto, né, social do ser humano. Isso é super importante para a saúde e para o envelhecimento. E o outro é o manejo do estresse. Tá? O sexto pilar é o manejo do estresse. Então, a gente falou aí uma série de coisas que durante a consulta ou nos planos de acompanhamento dessas mamães, a gente tem que fazer essa visão assim integral, né? Expandir o nosso olhar, entender que cada coisa se conversa. O sono conversa com a imunidade, conversa com o magnésio, conversa com a deficiência vitamínica. Então, é preciso que a gente realmente expanda, né, a perspectiva quando a gente está diante, né, de uma pessoa que busca ajuda para realmente ter essa saúde mais longeva. Então, todos esses aspectos aí, eu espero que eu tenha sido breve, mas são aspectos, assim, muito importantes para a gente ter em conta quando a gente quer pensar em otimização nutrometabólica de cada mamãe que está assistindo o teu programa. Sensacional, eu adorei e acho muito interessante, porque faz muito sentido, porque durante a gestação é exame de sangue todo tempo, as vitaminas ali, aí depois tu ganha o bebê e tu acaba esquecendo de ti. E daí eu já ouvi casos de amigas me falarem, nossa, eu fui encontrar uma amiga minha, ela falou, nossa, parece que tu envelheceu anos. Por quê? Não está dormindo bem, não está se alimentando bem, não está tendo contato social. Tudo que dos 6 pilares está fazendo tudo ao contrário. Então,
poxa, quantos anos aí a pessoa tá perdendo de vida, sendo que poderia ter um acompanhamento legal, poderia colocar em prática os 6 pilares, é possível. Tem muitas mães que conseguem se cuidar. Então, eu acho que quanto mais mães terem acesso a isso, a esse tipo de informação e da necessidade desse olhar, desse cuidado, melhor, né? Sim, com certeza, mas é lógico, né, que tá a situação ideal e a gente sabe que a realidade, né, de cada mamãe, enfim, eu sou mulher, a gente entende, a gente tem muitas demandas, mas lógico que também como médica, né, e profissional da saúde especializada nesses aspectos que a gente mencionou, é importante eu fazer esse chamado de atenção, né, que de repente não se trata simplesmente de repente olhar vídeos no YouTube, de colocar um esforço em coisinhas que de repente ela, né, viu na internet. Eu acho, Mari, que a gente tem que ter a humildade de encontrar uma ajuda para armar uma estratégia individualizada e acompanhada, tá? Alguém que realmente pegue essa mamãe, arme para ela a melhor estratégia e a acompanhe na execução dessa estratégia. Porque é óbvio, né, no final das contas, se essa estratégia realmente for efetiva, desenvolvida com uma competência necessária, essa mamãe vai conseguir ter saúde e vai desenvolver durante esse período a autonomia para depois seguir a sua vida aí mais saudável. Muito obrigada por compartilhar tanta informação conosco e até a próxima. Obrigada a você. Vamos falar sobre a terceira perninha do tripé da saúde integral das pessoas com a doutora Andressa Teodoro, nossa pediatra. Bem-vinda novamente. Muito obrigada. Quando a gente pensa aí nessa terceira perninha, desse tripé tão importante para a vida de todos os seres humanos, o que a gente precisa entender, o que a gente precisa saber sobre, doutora? Então, a gente ao longo do ano, a gente veio conversando, né, sobre como que forma a nossa saúde, né, integral. E aí a gente iniciou falando do corpo, depois passou para a mente, agora a gente vai para a espiritualidade. E ela deve ser cultivada, incentivada, né, na verdade, ela tem que ser implantada nas nossas crianças desde cedo por alguns motivos muito importantes, que é o que nós vamos falar hoje, né? Então, esse pilar, ele forma a nossa saúde integral, né? Então, a gente tem um tripé, corpo, mente e espírito, e nós só ficamos plenos, com uma vida plena e saudável, se a gente tem os 3 sendo cuidados, né? Então, a espiritualidade, ela vai nos trazer muitas vantagens, mas eu trouxe 3 principais que eu acho que, principalmente quando a gente pensa em criança, é bem importante a gente começar desde a sementinha mesmo, para poder isso criar uma força grande quando for adulto, quando tiver mais velho, né? Então, a primeira coisa que a espiritualidade te cria é uma identidade, né? Isso é muito importante. A outra coisa seria um propósito, um senso de propósito. Isso também é extremamente importante para a vida adolescente, adulto, né, da pessoa depois. E outra coisa que ela vai te dar é esperança. E a esperança, ela te traz todo o restante, que seria a coragem, a resiliência, tudo isso vem com a esperança. Então, como a gente pode ver, são coisas muito importantes que a gente já tem que implantar nas nossas crianças desde cedo, né? Então, falando da identidade, a gente vai ver que a espiritualidade, ela te cria uma identidade de filho amado. E o filho amado independe da tua vida aqui na Terra. Então, tu é filho amado, independente se você tem o pai e a mãe, independente se teu pai e tua mãe são legais, independente de qualquer coisa que aconteça na tua vida, você continua sendo um filho amado. E aí eu trouxe um versículo para a gente fixar, assim, e é um versículo que pode ser, inclusive, usado com as crianças, né? Repetido para que elas entendam, para que elas coloquem essa sementinha na cabeça. Que está em João 3,16, que vai expressar o grande amor de Deus por nós, né? Como seres humanos. Fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma coisa imensurável para nós, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a gente já consegue entender, a partir desse versículo,
o tamanho do amor de Deus, que é uma coisa que não tem como mensurar, não tem como imaginar, porque é o ponto dele dar o mais importante dele para nós. Outra coisa que é muito importante nessa questão de identidade e que as pessoas têm muita dificuldade nos dias de hoje é que nós temos que ser amados pelo que nós somos e não pelo que fazemos. Então, independente do que você faz, você é amado. E aí a gente tem um outro versículo que está em Romanos 5,8, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não importa se você faz tudo certinho ou se você não faz tudo certinho. Seu filho, ele tem que ter consciência de que ele é amado por quem ele é e não pelas coisas que ele faz. Isso vai ser muito importante para a identidade dele no futuro, para ele não tentar agradar todo mundo para ser amado. Não tem necessidade disso, né? Então, mas isso precisa ser uma sementinha plantada desde o início, né? A segunda coisa, o senso de propósito. Esse é extremamente importante. A gente veio para o mundo para fazer algo. E a gente vê que hoje em dia as pessoas têm uma certa dificuldade de saber para que estão no mundo, né? E quando a gente não tem esse senso de propósito, a gente começa a dar espaço para o vazio existencial. E aí nós temos muitos problemas de saúde mental, porque a pessoa tem um vazio existencial, porque ela não sabe para que ela veio para o mundo, né? Então, a gente vai para o versículo de Jeremias 1,5. Amo esse versículo. Eu acho que toda criança devia ouvir esse versículo todos os meses, pelo menos, da vida dela. Antes de te formar no ventre, eu te conheci. Ou seja, você já foi selecionado antes mesmo de estar no ventre da sua mãe. Antes que nascestes, te santifiquei e te constituí profeta às nações. Então, esse versículo, ele enfatiza que Deus tem um plano para cada um de nós, antes mesmo da gente vir para a Terra fisicamente. E que outra coisa é muito importante, ele separou você para aquilo. Então você tem uma missão, você foi separado para aquilo. Tudo que a gente tem que fazer é tentar observar todas as coisas à nossa volta para descobrir qual que é essa missão. Que geralmente tem a ver com o que a gente tem facilidade, né? Com o nosso dom, com o nosso talento. Então, por exemplo, você tem o dom da comunicação. Isso faz parte da tua missão, entendeu? Então a gente precisa ver isso nas crianças também. O que a criança faz de bom, assim, sem você nem ter ensinado. É um negócio que é dela, que, meu Deus, é fácil para ela. Aquilo tem a ver com a missão dela. Então, é bom a gente dar uma estimulada, tentar fazer a criança desenvolver mais aquilo, para ela entender que aquilo é a missão dela, né? Outra coisa que é importante é que quando a gente tem esse senso de propósito, a gente precisa entender que a nossa missão é servir aos outros. Então, o nosso propósito é sempre para servir aos outros, nunca é só para nós, né? Então, é outra coisa que é importante para a gente saber o que a gente veio fazer no mundo, né? O que você faz bem para o outro? E que aquilo te deixa bem, te dá um agradozinho, te dá uma felicidadezinha de fazer. Isso também é um jeito da gente saber qual que é o nosso propósito. E por fim, quem tem um propósito e quem sabe que foi dado por Deus o seu propósito, vai fazer as coisas com excelência. Excelência não é perfeição. Excelência é fazer do melhor jeito que você consegue naquele momento. Então, a gente precisa lembrar, e isso está também no versículo, que tudo o que fizerem, está em Colossenses 23, 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que do Senhor receberão a recompensa de herança. É a Cristo Senhor que vocês servem. Então, a partir do momento que a gente sabe que a gente está fazendo para o Senhor, a gente faz da melhor forma possível. E, por fim, a esperança, né? Essa aí, então, sem noção, né? Então, a gente precisa lembrar, tem um salmo muito bonito, que é o Salmo 18. Bem no comecinho do salmo, já diz a seguinte frase. Eu te amo, Senhor, tu és minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem eu encontro proteção.
Ele é o meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Então, quem tem Deus sabe que está protegido. Não importa as circunstâncias que estão à volta, você tem um Salvador, você tem um lugar seguro, você tem alguém que te protege. E você imagina o tanto que isso é importante para uma criança que vai virar um adulto e que vai ter que ser independente, vai trabalhar no mundo, vai ter que voar, né? E aí, imagina se ele perde os pais antes de estar trabalhando, casado, formado, com família, né? Imagina se isso acontece. A partir do momento em que você tem a criança sabendo que ele tem um Deus que protege, que segura, que fortalece, que é o porto seguro dele, ele mesmo perdendo os pais, o luto vai ser igual, vai sofrer da mesma forma, mas ele não vai estar naquela coisa tipo, agora não tem mais ninguém. Não, você tem alguém sim, tem alguém que nunca vai te abandonar. Então, isso é muito importante. E outra coisa é que isso te dá uma coragem absurda, né, de fazer as coisas. Por quê? Porque o próprio Deus disse em Josué, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você pode ir. Então, isso é muito importante. A esperança, ela faz parte do pacote para que a pessoa seja bem-sucedida, para que ela viva uma vida plena e feliz. Eu amei. Obrigada por compartilhar. Eu quero todo esse material para ter no celular e ler todos os dias. E vamos postar para todas as mamães, para que todo mundo tenha acesso a esse, é muito importante. esse conteúdo. Obrigada. Nada. Vamos falar sobre carreira, maternidade, família. Será que tem como conciliar tudo isso? Eu trouxe aqui uma mulher maravilhosa, mãe, empresária, palestrante, mais um pouco, para falar um pouquinho para nós justamente sobre todas essas funções. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês, obrigada. Eu falei sobre algumas coisinhas aí, e eu sei que tu consegue com maestria conciliar tudo isso, mas sei que tem um preço, tem um custo, né? E eu queria que tu compartilhasse para nós, então, um pouquinho de tudo isso. O que é ser empresária, ser mãe, ser mulher, ser tudo. Bom, primeiro, eu sempre falo que existe muita renúncia. Não dá pra gente fazer tudo sem renunciar e sem pedir ajuda. E o dia que eu entendi de verdade, eu descobri que pedir ajuda era o maior ato de amor que eu podia ter comigo mesma, eu aprendi que eu podia conciliar tudo, né? A carreira, porque a gente precisa ser feliz, a parte da maternidade, a realização profissional, porque é importante para nós mulheres. Mas às vezes a gente quer levar tudo sozinha, né? No peito, na raça. E dentro do meu processo, eu descobri que ser uma mulher maravilha é pedir ajuda. Porque sozinha você não consegue ser a salvadora da pátria. Não dá, é impossível, né? Eu sou mãe de 3 filhos, então eu tenho um de 15, um de 7 e um de 4 anos. Viajo o Brasil todo dando curso, palestras, tenho meu salão de beleza, faço parte de publicidade, amo tudo que eu faço. E eu acho que também isso também é importante. O porquê que você faz tudo que você faz. Qual é as pílulas que você coloca dentro daquilo que você faz? De fato, você escolheu uma profissão por ego, por status, ou porque você pode contribuir na vida das pessoas que passam na sua vida todos os dias? Levar a sério, Mari, aquilo que as pessoas falam, que quem ama o que faz não trabalha, vive aquilo com amor e intensidade. E aí a gente fala sobre propósito, a gente fala sobre legado, e para mim o que acaba sendo mais importante, o mais legal dentro disso, a gente leva isso de verdade para a vida dos nossos filhos, porque aí você ensina valores reais, então você consegue conectar os dois mundos de uma forma muito assertiva. Eu vou te trazer uma história, que foi a história que dentro da minha carreira foi a que mais mexeu comigo, e desculpe, já vou pedir se eu me emocionar, porque quando eu lembro, me emociono. Não, o lencinho. Né? Quando a Marília Mendonça morreu, ela morreu numa sexta-feira à tarde. Eu tinha um voo para Belo Horizonte no domingo. E o meu filho mais velho, mais o meu marido, foi me levar no aeroporto e ele chorava muito. Porque eu tinha que entrar num avião. E ela morreu num acidente de avião. E o Henrique falou assim para mim, mãe, por que você tem que ir? E eu dentro do carro olhei nos olhos dele e falei, eu não tenho. Eu quero ir. Eu não tô indo porque eu sou obrigada, eu tô indo porque eu amo tanto o que eu faço, que não é uma obrigação.
E o que eu desejo para você como mãe é que você escolha algo que você ame também e que você não vá por obrigação, porque você entende que tem amor e tem propósito. E quando você tem um dom e você sabe que através do seu conhecimento você pode somar na vida das pessoas, isso passa a ser uma dor de deixar você aqui, mas se torna um propósito a partir do momento que eu entro naquele avião. Eu acho que foi as palavras mais sábias e as mais duras que eu tive que dizer ao longo da minha vida como mãe. Mas ali ele nunca mais chorou e ele entendeu a importância que tem o meu trabalho, não só na nossa vida quando a gente fala carreira e dinheiro, mas na vida das pessoas. E eu acho que como mãe, essa é a mensagem que eu trago para dentro de casa, de verdade. E eu sempre falo para eles assim, onde eu vou embora? Eu não sei que hora, eu não sei como, mas eu vou. E o que de fato eu vou deixar como base para eles escolherem uma carreira, escolherem uma profissão, como eles vão lidar com as escolhas deles. E eu acho que ensinar os meus filhos a lidarem com as escolhas é de verdade o caminho da felicidade como mãe que eu posso deixar como legado na vida deles. Que lindo. Eu acredito que é isso. Quando você escolheu trabalhar com a beleza, com mulheres, por que você escolheu esse caminho, esse universo? Eu, no primeiro momento, eu escolhi por sobrevivência, porque eu venho de uma história de vida muito forte, de abuso familiar. Eu fui uma mulher agredida por 11 anos dentro de casa, então tive essa história na minha vida. Então, quando eu escolhi o mercado da beleza, foi sobrevivência. Eu precisava criar o meu filho, então eu não fui uma escolha, só que através da sobrevivência veio uma paixão. E essa paixão, eu comecei a entender que através da minha dor eu podia transformar tudo em amor. E de fato eu levei isso a sério, Mari. Aprender a transformar a dor em amor. Então, todas as vezes que eu saía de casa ferida e machucada, eu chegava no salão e eu queria dar o meu melhor. Eu queria tirar tudo aquilo de ruim que estava dentro de mim e eu queria transformar aquilo em paixão. E foi assim que eu fui transformando tudo. E aí foi quando eu aprendi o poder que a beleza tem na vida das mulheres. E hoje, eu falo que a mulher, quando ela chega dentro do salão de beleza, não é somente só uma escova. Você sabe disso. Ainda mais que eu já estive contigo, né? Nunca é somente uma escova. Nunca é somente umas mechas. Nós que trabalhamos na área da beleza, nós assinamos os maiores álbuns de fotografia da vida de vocês. A gente está no casamento, a gente está no batizado do filho, a gente está no aniversário de 1 ano. O nosso trabalho, ele é impresso. Então, eu falo que nunca é só somente uma mecha, nunca é somente uma escova. A gente nunca sabe o que aquela mulher está passando. E hoje, para mim, o salão de beleza, ele é acolhimento, ele é cuidado. E hoje de manhã eu falei muito isso no meu Instagram, sobre realmente você entregar essa experiência que é de humano para humano. Então, eu entrei no mercado da beleza por sobrevivência, mas eu descobri algo muito maior, que vai além da beleza, é cuidado, é transformação, e vem de dentro. E hoje, no cabelo. O cabelo ele é a transformação mais rápida que você tem na sua imagem. Porque se a gente vai emagrecer, é um processo. Se a gente faz uma cirurgia, é um processo. E o cabelo, se eu chegar aqui agora, em menos de 2 minutos, eu fiz um corte curtinho e você só passei a tesoura e mudei a sua imagem. Então, para mim, isso é muito poderoso, porque você é na vida aquilo que você vê no espelho. Aquilo, quando você olha no espelho, é o que você reflete na vida. E o dia que a gente não tá bem, né? Nada vai bem. Se a gente não tá bem com a nossa imagem, e o cabelo, ele impacta diretamente na vida da mulher. Eu falo que tá casando, tá feliz, muda o cabelo. Se separou, divorciou, muda o cabelo. E a gente consegue fazer isso aqui muito rápido. É num corte, é 1 minuto. Passou a tesoura, mudou tudo. Ai, que maravilhosa! Eu quero lá passar a tesoura. Adoro. Mudar tudo. Mudar tudo, sim. E me fala, você falou que viaja o mundo, dando palestras. Me conta um pouquinho desse outro lado da Simone Santana. Eu trabalho numa marca de cosméticos, eu sou embaixadora da Olenka Cosméticos. A Olenka ela é uma marca que é associada ao Rodrigo Sintra, que é do Esquadrão da Moda, do SBT. Então eu trabalho com a marca há 10 anos, desde quando ela nasceu. Então qual que é o intuito que a gente leva, né? Qual que é a nossa missão? Levar educação, levar conhecimento, principalmente para cidades menores, onde as pessoas elas não conseguiriam ir até São Paulo, as grandes capitais. Então esse projeto surgiu da gente levar realmente informação para todo mundo. E ao longo disso, do mercado da educação, também foi surgindo a palestrante, que fala da arte de servir. Então, eu trabalho no mercado da educação, ensinando as técnicas e os usos assertivos dos produtos, como usar da melhor forma, como extrair o melhor das ferramentas, né? Porque eu costumo brincar que não adianta você dar uma picanha para quem não sabe cozinhar. Vai deixar duro. Então, a gente pega produtos de qualidade e ensina o profissional a extrair o melhor. E também na parte de palestrante. Então, dentro da palestra, eu trabalho muito sobre vendas com o sucesso do cliente, porque não adianta você vender e o cliente não ter sucesso, porque ele não terá recorrência.
e a arte de servir, que para mim é a arte mais linda que tem. Servir é uma arte. Eu acho que, principalmente nesse mercado tão de inteligência artificial, se a gente não entender realmente a arte de servir, que é de humano para humano, que as empresas precisam investir no servir de verdade, que vai além de uma estrutura luxuosa, que vai além de um lustre de 10 mil reais, que vai além de um copo, de uma taça, mas é a experiência. É como o seu cliente se sente dentro da sua empresa, como que o seu cliente se sente quando ele está com você, sobre essência, que eu acredito que aqui hoje o mercado fala sobre cultura. Só que como implantar essa cultura? Como fazer com que, fala o cabelo, vem Simone Santana. Eu acredito que você não vai no salão só pelas mechas. Com certeza não. Claro que as mechas são diferenciadas. Mas é como você se sente, não é verdade? Mas é tudo. É desde o chegar, ser recebida por ti, o teu abraço, o que tu nos passa, o que tu compartilha, sempre um pensamento positivo, isso é sensacional, é uma experiência completa. E eu acredito que hoje as empresas que não investirem nisso, indiferente que as empresas de serviço ou varejo que vende produto, se elas não entenderem isso, elas vão começar a ficar para trás. Porque a gente está vivendo uma geração onde é muito eu, né? O eu sou uma marca. Mas o de fato o que faz essa marca? O que compõe essa marca? Quais são os valores reais dessa marca? E se a gente, como empresa, não começar a olhar que é de humano para humano, a gente vai começar a perder mercado. As empresas que não investirem de verdade no atendimento de excelência, que vai além da xícara, do copo, que vai além dessas coisas, elas vão começar a ficar para trás. Então, esse é o trabalho que eu faço, gerar consciência nas palestras para as pessoas que trabalham tanto na parte de serviço, mas que trabalham como pessoas. É de humano para humano. Principalmente com a tecnologia aí. E grandes marcas já fora do Brasil já começaram a gerar essas experiências, porque senão vai ficar para trás. Hoje você não busca mais somente um cabelo, você busca uma experiência, cuidado. Você quer ser vista, você quer ser olhada nos olhos, você quer ser vista como humana. E hoje você poderia deixar o seu dinheiro em qualquer outro lugar, então por que você escolhe aquela marca? Seja ela uma marca de consumo para roupa ou seja ela um salão de beleza. Por que você escolhe ir até lá? Não é somente pela qualidade. A qualidade é o mínimo que a gente hoje tem que entregar para os nossos clientes. É básico. Hoje, o além do básico é olhar para as pessoas. É esse olho no olho. É te ver. Eu falo que é ver as pessoas, não olhar para elas. Eu acho que as empresas têm que começar a ver as pessoas. Então, é um pouco disso. E tudo isso que eu trago dentro das palestras. Essa consciência, né, Mari, que se foi perdendo, né? É viver um mundo muito automático. As pessoas estão muito no automático. Tá tudo muito Ctrl C, Ctrl V. É como se você só olhasse para o mundo, você não enxergasse mais as pessoas. Então, o meu trabalho hoje como palestrante é gerar essa consciência para os empresários começar realmente a ver as pessoas, a se importar com elas, entender que a sua empresa sem o seu cliente não é nada. E não é nada. E eu vejo tantas marcas batendo no peito, porque eu tenho não sei quantos mil seguidores, porque a minha marca já é bem posicionada. Tá, mas sem o cliente ela também não é nada. E o que teu cliente ele busca hoje? Qual realmente o tipo de experiência que você busca hoje? Ser vista de verdade, não ser mais uma comanda deixada no caixa. Hoje eu falo que ser bom é obrigação. O que a gente entrega de verdade? Essência. Essência é aquilo que a tua empresa exala. Eu falo que é quando você pensar em comprar uma bolsa, você pensou aquela loja. Mas por que você vai na loja? É pela bolsa? Você poderia comprar online? Não, mas você vai pela experiência, você vai pelas pessoas, você vai pelo cuidado que você recebe. Quando você pensa cabelo, é Simone, mas será que realmente é só pela mecha? Ou é por todo momento que tu tá lá num ambiente que eu busco proporcionar, de não ter fofoca, de só palavras construtivas, sempre tá buscando algo que vá somar na vida das pessoas, que você vai sair de lá com o coração abastecido. Eu amei. Eu amo te ouvir, amo estar com você. Linda. E que a gente tenha muitos outros momentos assim. Obrigada por compartilhar um pouquinho do que é Simone Santana, mas tem muito mais, tá? Linda. Até a próxima. Até. Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão.
Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV.